Olá, pessoal, aqui é a professora Luciane. Vamos fazer a correção da terceira lista de matemática do terceiro bimestre, dos 9º anos. A lista ela tem a ver com ponto médio. Então, a primeira atividade aí. Na malha quadriculada estão representados 5 segmentos de reta. Escreva as coordenadas dos pontos, das extremidades e das coordenadas do ponto médio de cada segmento, analisando as coordenadas das extremidades de cada segmento e as coordenadas de seus respectivos pontos médios, qual é a relação entre elas? Então, vamos lá, vamos primeiro marcar os pontos. Então, vamos iniciar aqui, ó, pelo ponto A. O ponto A está aqui, esse aqui é meu pontinho A. Qual número que o ponto A está marcando? O ponto A está marcando o 2 do X e o 6 do Y. E o ponto B está marcando o menos 2 e o 2. Então, eu vim aqui, ó, o ponto A é o 2 e o 6, e o ponto B é o menos 2 e o 2. É para calcular o ponto médio. Então, para calcular o x, a gente pega o x do A mais o x do B e divide por 2. Esse aqui é o x do A, que é o ponto A, e esse aqui é o x do B, que é o ponto B. Então, eu vou somar os dois. 2 mais menos 2. Só que mais e menos é menos. Então, 2 tira 2, 0. 0 dividido por 2 dá 0. Então, meu ponto x deu 0, já marquei aqui. Aí, eu vou para o ponto y, é a mesma coisa. Soma o YA mais o YB e divide por 2. O y do A é 6 e o y do B é 2. Então, 6 mais 2, 8, dividido por 2, 4. Então, nós temos o ponto médio 0 e 4. Sempre o primeiro é o x, o segundo é o y. Aí, eu venho aqui, ó, o ponto 0 do x, 4 do y, dá exatamente o ponto médio. É o ponto que dividiu a minha reta em 2 pedacinhos iguais. Agora, eu vou pro C e o D. Ponto C, ó, tá pegando o 1 e o 1. Ponto D, o 5 e o 1. Daria para encontrar o ponto médio? Sim, o ponto médio tá aqui, ó, no ponto 3 e 1, certo? Pelo cálculo. Então, vamos lá. O ponto C é 1 e 1, o ponto D é 5 e 1. Sempre o primeiro é x, o segundo é y. O primeiro é x, o segundo é y. Para achar o x, soma o x do C com o x do D. 1 mais 5, 6, dividido por 2, 3. Para achar o y, eu somo o y do C e o y do D. 1 mais 1, 2, dividido por 2, 1. E deu o ponto 3 e 1. 3 do x, 1 do y. Vamos ver se bateu, ó. 3 do x, 1 do y. Ponto E. O ponto E está exatamente no cruzamento de x e y, então, ele é o ponto 0, 0. E o ponto F, o x é 3 e o y é menos 3. Tá aqui o ponto E, 0, 0, e o F, 3 e menos 3. Para achar o meu ponto médio do x, eu vou somar o x do E com o x do F. 0 mais 3, 3, dividido por 2, 1,5. E agora, eu vou somar o y do E com o y do F, né? 0 mais menos 3 dá menos. Então, 0 menos 3, dividido por 2, menos 1,5. Então, meu ponto médio vai estar no 1,5 do x e no menos 1,5 do y. Aí, eu venho aqui, ó, o meu ponto médio, ele vai estar no 1,5 do x e no menos 1,5 do y, né? Então, é aqui no meinho. Então, eu venho aqui, ó, e ligo e marco o meu pontinho médio. Agora, eu vou achar o ponto médio entre o G e o H. O G tá marcando no x 6, no y 2, 6 e 2. E no H vai ser 6 e menos 3. Então, no G é o 6 e o 2, e no H é o 6 e o menos 3. Para achar o x, eu somo os x. 6 mais 6, 12, dividido por 2, 6. Para achar os y, eu somo 2, mais e menos dá menos, já coloquei direto. 2 menos 3 dá menos 1, dividido por 2, menos 0,5.
Então, meu ponto médio vai ser 6 do x e menos 0,5 do y. Então, vamos lá. Vai ser no 6 do x e o menos 0,5 é entre o 0 e o menos 1. Então, eu venho aqui nesse meinho, ó, e marco o meu pontinho médio. E por último, o ponto I e o J. O I está pegando o 6 e o 5. E o J, o 4 e o 4. Então, o I, 6 e 5, o J, 4 e 4. Então, eu vou somar 6 mais 4, 10, dividido por 2, 5. 5 mais 4, 9, dividido por 2, 4,5. Então, o x é 5 e o y é 4,5. Então, eu venho aqui, ó, no x é 5 e no y é 4,5. 4,5 é entre o 4 e o 5. Então, eu venho aqui e marco o meu pontinho médio. Então, é isso para encontrar ponto médio em segmentos de reta. Atividade 1.2. Qual polígono possui maior área e qual possui maior perímetro? Justifique como você encontrou essas áreas. Considere um quadradinho como unidade de medida. Então, vamos lá. Bom, no exercício está dizendo o seguinte, que é para considerar o quadradinho como unidade de medida. Quadradinho é assim. O lado do meu quadradinho vale 1. Então, como ele é quadrado, todos os lados são iguais. Então, todos os lados do quadradinho vale 1. A hora que eu uso a diagonal, a minha diagonal, ela é maior que o meu lado. Sempre maior. Pouquinha coisa, mas é maior, tá? Então, onde a figura pegar o lado do quadradinho, eu já sei que vale 1 para fazer o perímetro. E onde ela pegar a diagonal, eu tenho que calcular para descobrir o tamanho. Toda vez que a gente falar em quadriculado, nós temos que lembrar do Teorema de Pitágoras. No Teorema de Pitágoras, a gente encontra sempre o triângulo retângulo. Então, aqui eu encontrei um triângulo retângulo, e é o que nós vamos fazer nesse desenho aqui, ó. Tá vendo que o meu desenho está todo enumerado? Por que que ele tá enumerado, que eu quero dizer, é com letrinhas, tá? Porque eu não sei o tamanho dessas diagonal aqui, ó. Eu tenho que descobrir. Eu sei que, por exemplo, aqui vale 1, onde tá reto no quadradinho. Eu sei que nessa figura aqui vale 1, aqui vale mais 1, 2, 3, 4. Mas eu não sei quanto que vale a diagonal. Aqui também vale 1, aqui é diagonal. Então, o meu problema tá sendo a diagonal dos quadradinhos, certo? Então, o que que eu fiz, ó? Se eu fizer isso aqui, ó, eu tenho um triângulo retângulo. Então, esse tamanho aqui eu chamei de x. Se vocês olhar aqui, eu tenho outro triângulo retângulo. Eu também chamei de x. Se olhar nesse, eu tenho um triângulo retângulo aqui, que eu chamei de x. Eu tenho outro igual aqui, ó, que eu chamei de x. Aqui no A, eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó. Esse triângulo retângulo tem lado 2 e lado 3. Aí, eu encontrei outro triângulo com lado A, ó. 1, 2, 3, 1, 2. Outro triângulo aqui. Aqui também eu encontrei outro triângulo pro A. Depois, eu tenho um triângulo aqui para Y. 1 aqui, 2 aqui. Outro Y aqui, ó. 2 por 1. Outro aqui, 1 por 2. Nesse não tem. E pro Z, é o meu quadradinho aqui, ó, minha diagonalzinha aqui, ó. Tem um aqui e tem um aqui. Então, eu vou ter que fazer os cálculos tudo separado para descobrir essas diagonais aí. Então, eu vou começar pelo meu x, tá? Aqui eu tenho um triângulo retângulo. A hora que eu achar esse tamanho, eu achei esse também. E eu achei esse também, e eu achei esse também, porque x é tudo igual. Por isso que eu coloquei letras diferentes. Por isso que é importante a letra na matemática. Porque eu sei que a letra x, ela vai ser um número. A letra z vai ser outro número.
elas não podem ser iguais porque elas são letras diferentes. Então, aí está a importância da gente usar letra na matemática, quando a gente não sabe o tamanho. A gente vai descobrir esse tamanho. Então, a gente usa uma letra para descobrir. Depois que eu descobrir, aí a letra não preciso mais dela, né? Eu já sei o tamanho que é. Então, vamos lá, ó. Para achar o tamanho X, eu vou usar esse triângulo retângulo aqui, ó. Ele tem 2 por 2. Lembra? Triângulo, retângulo, hipotenusa, catetos. Então, eu vou vir aqui, ó, Teorema de Pitágoras. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Aqui, o A, o B e o C, eu posso ter X, Y, Z, eu posso ter qualquer letra. É só pra gente entender a fórmula. Então, eu vou pegar lá, ó, a minha regrinha, tá aqui. O X é a hipotenusa, então, eu vou usar X ao quadrado. O B e o C tanto faz, então, aqui tá pegando 1, 2, aqui 1, 2. Então, eu vim aqui na conta, ó, 2 ao quadrado, 4, 2 ao quadrado, 4. 4 mais 4, 8. 8 dá para decompor, 8 dividido por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Eu tenho 2 e 1, aí eu jogo na raiz, 2 elevado a 2, sobra 1. Esse sai, 2 raiz de 2. Então, o tamanho X é 2 raiz de 2. Agora, eu vou encontrar o tamanho Y. O tamanho Y, ele tem 1 por 2 quadradinhos. Aí, a mesma coisa, ó, 1 ao quadrado, 1, 2 vezes 2, 4, 1 mais 4, 5. O Y vale raiz de 5, não dá para decompor, porque 5 é um número primo. Agora, eu vou fazer o meu A. Ó, o meu Azinho tá aqui, ó, o meu triângulo retângulo. Ele tem 1, 2, 3 por 2. Aí, eu vim A ao quadrado, então, 2 e 3, né? 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9. 4 mais 3, 13. 13 não dá para fazer essa decomposição, porque 13 é o número primo, só dá para dividir por 1 e por 13. E fiz a mesma coisa com o Z. O Z era um triângulozinho menor, né? Ele tem 1 por 1. Aí, eu fiz Z ao quadrado, 1 ao quadrado, 1, 1 ao quadrado, 1, porque 1 vezes 1 é 1. Somei 1 e 1, deu raiz de 2. O número 2 é o único número primo par, não dá para decompor, só divide por 1 e por 2. Bom, então, primeiro nós vamos achar o perímetro. O que que é perímetro? Perímetro é a soma dos lados. Eu vou somar y mais a mais x mais y, aqui vale 1 mais z. Tá aqui, ó. Y mais a mais x mais y mais 1 mais z. Aí, eu vou, o y, quanto que deu? Raiz de 5. Mais o a, raiz de 13. Mais o y, YA mais o x, 2 raiz de 2. Mais o y de novo, raiz de 5. Mais 1, mais z, raiz de 2. Aí, eu vou olhar aqui, ó. Raiz de 5, quantas tem? Tem uma aqui, mais uma aqui. Então, uma mais uma, 2 raiz de 5. Raiz de 13, só tem essa, copia. Raiz de 2, eu tenho 2 aqui, mais uma aqui. Quando não tem nada, é 1, tá? 1 mais 2, eu tenho 3 raiz de 2. Mais, sobrou o quê? Mais 1. Não posso somar raiz que são diferentes. Então, o meu perímetro do polígono 1 vai ficar dessa maneira. Lembrando que isso aqui é o meu perímetro, é a soma dos lados, tá? Não posso somar raiz diferente, então, fica dessa maneira mesmo. Agora, eu vou somar o polígono 2. Y mais A mais X mais 1 mais Z mais Y. Já montei aqui, ó. Y mais A mais X mais 1 mais Z mais Y. Aí, eu vou. Y deu quanto? Raiz de 2. Então, eu marco raiz de 2. Mais o A, deu quanto? Raiz de 13. Mais o X, deu quanto X? 2 raiz de 2. Mais 1. Mais o Z, raiz de 2. Mais o Y, raiz de 5.
Agora, eu vou juntar as raízes igual, ó. Raiz de 2. Tem 1 aqui, ó, 1, mais 2 aqui, mais 1 aqui. 1, 3, 4. 4 raiz de 2. Raiz de 13, só tem essa, copia. Raiz de 5, só tem essa, copia. Mais 1. A ordem aqui não importa, eu poderia colocar 1 mais raiz de 5, mais 4 raiz de 2, mais raiz de 13, não importa a ordem, tá? Esse aqui é o perímetro do polígono 2. No polígono 3, eu vou ter x mais 1, 2, 3, 4, mais 4, mais a, mais x, mais 1, ó, tem um pedacinho aqui. Então, eu já coloquei, ó, x mais 4 mais a mais x mais 1. Aí, o x é 2 raiz de 2, mais 4, o a é raiz de 13, o x é 2 raiz de 2, mais 1. Aí, eu vou, 2 raiz de 2, tem 2, mais 2, tem 4, raiz de 2. Raiz de 13 só tem esse. E 4 mais 1, 5. Esse é o perímetro do polígono 3. Era para descobrir qual é maior. Bom, eu tinha que descobrir qual é o perímetro maior. Então, com essas raízes fica meio difícil. Então, o que eu fiz? Usei a calculadora. Eu tirei a raiz de 5, a raiz de 13 e a raiz de 12. Então, aqui vai ficar 2 vezes. Quanto que é a raiz de 5? Raiz de 5 é 2,2. Na verdade, ela é infinita, tá? É assim, ó. 5 raiz. Dá um monte de número. Eu só peguei uma casa depois da vírgula. Então, é 2,2. Mais raiz de 13, 3,6, mais 3 vezes a raiz de 2. A raiz de 2 é 1,4. 3 vezes 1,4, 4,2, mais 1. Aí, eu multipliquei e somei tudo. O perímetro do polígono 1 deu 13,2. O do polígono 2 fiz a mesma coisa, 4 vezes a raiz de 2, então 4 vezes 1,4, deu 5,6. Raiz de 13, 3,6. Raiz de 5, 2,2. E mais 1. Somei tudo, deu 12,4 o perímetro. E no polígono 3... a raiz de 2 é 1,4, então 4 vezes 1,4 é 5,6. Raiz de 13 é 3,6, mais 5. Somando tudo, deu 14,2. Então, a figura que tem maior perímetro é o polígono 3, que tem maior perímetro. Agora, nós vamos encontrar a área dessas figuras. Bom, tem várias maneiras de encontrar a área e pode ser que dê uma diferencinha no resultado. Eu posso encontrar a área é dentro, perímetro é ao redor. Então, a área é dentro, quer saber quanto tem de área aqui dentro? Eu poderia fazer encontrando a área desse triângulo, mais a área desse triângulo, mais a área desse, tudo separado, depois eu somo tudo. Igual aqui, eu posso pegar aqui um triângulo, o outro triângulo, o outro, ver quantos quadradinhos. Os quadradinhos eu considero 1. Ou pode ser dessa maneira, como eu disse. Se fizer dessa maneira, vai dar, às vezes, um resultado um pouquinho diferente. Por exemplo, vamos supor que um resultado deu 8,5, no outro deu 8,4, 8,6. Então, dá uma diferença na soma dessas áreas, tá? Eu vou fazer assim, ó, vou pegar pela figura irregular. Primeiro, eu conto quantos quadradinhos a figura ocupou. Então, aqui ela ocupou ao redor dela, quantos quadradinhos? Ou pedaço, o que for. Então, aqui ela ocupou, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mais quantos inteiros? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu fiz 12 mais 5, 17, dividido por 2, 8,5. Então, a área do polígono 1 é 8,5. Agora, o polígono 2, eu vou pegar também, ó. Quantos quadradinhos tá pegando ao redor? Tá pegando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 também.
Quantos inteiros? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, eu vim. 12 mais 6, 18, dividido por 2, deu 9 a área do polígono 2. Polígono 3, quanto tá pegando em volta, ó? Em volta, eu quero dizer assim, ó, os quadradinhos que tá verde, todos eles, ou um pedacinho, ou inteiro, ao redor. Então, eu vou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá ocupando 12 quadradinhos em volta. Quantos inteiros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deixa eu conferir os inteiros. 1, 2, esse não tá inteiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 inteiros. Aí, eu vou 12 mais 7, 19, dividido por 2, 9,5. Então, o polígono que tem maior área é o polígono. O polígono que tem maior área é o polígono 3, que tem 9,5.